Nesta aula, vamos continuar o nosso aprendizado relacionado a algumas equações matemáticas no Excel. Neste caso, eu vou te mostrar alguns exemplos que a gente pode utilizar fórmulas e outras que a gente tem que fazer através do método direto, que seria utilizando aqueles sinais de soma, multiplicação e divisão que a gente já conhece da matemática básica. E também eu vou te ensinar como você começa a unir essas fórmulas e começar a fazer cálculos cada vez mais complexos e com melhores resultados nas suas planilhas. E para começar, vamos realizar uma soma desses valores que estão aparecendo aqui na minha tela. Primeiro eu preciso iniciar uma fórmula no Excel. Eu faço isso colocando o igual, digito soma, e há duas maneiras de eu selecionar essa fórmula. Uma delas é clicando duas vezes sobre ela, quando ela aparece em azul aqui, ele já aparece. Outra dela é a gente volta a digitar soma e aperta o Tab quando ela estiver selecionada em azul. Agora, algumas maneiras de fazer esse tipo de soma. Primeiro, a gente pode colocar todos os números que eu vou somar, ou seja, o meu número 1 vai ser o 5, eu aperto ponto e vírgula para colocar mais um argumento na minha fórmula, e então eu coloco 10, ponto e vírgula, 20, ponto e vírgula, 30, e assim por diante. Porém, essa não é uma maneira eficaz de fazer esse tipo de equação, que a gente venha, delete isso aqui, e eu posso selecionar todo o intervalo de uma vez só, que eu quero que seja somado. Como que eu faço isso? Bem, você clica no primeiro item do seu intervalo, fica segurando o botão esquerdo do mouse e arrasta até o final do intervalo que você quer que seja realizada essa soma. Depois que você fizer isso, você vem e fecha o seu parênteses. Quando você apertar um Enter, ele já vai aparecer o valor dessa soma. Agora, se a gente quiser fazer a média dos valores, a gente vem, aperta igual, média, eu aperto Tab para puxar essa minha fórmula. E aqui a gente poderia fazer da mesma maneira que a gente fez na soma. Porém, eu quero te mostrar uma outra maneira de você começar a selecionar intervalos. Digamos que eu quero pegar esse é o intervalo de 5 a 10 e 30 a 40. Mas eu não quero fazer com que eu tenha que clicar em cada um deles, um por vez, para então fazer essa média. O que eu posso fazer? Eu venho, seleciono esse meu intervalo, ponto e vírgula, coloco esse meu outro intervalo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer a média desses meus intervalos. Quando eu aperto aqui, a gente já tem o valor da minha média. Há outro tipo de função que a gente pode fazer também no Excel, que você já deve ter visto ali no nosso curso, que a gente utilizou para fazer um ranking, que é a fórmula maior. Quando a gente faz isso, a gente precisa selecionar uma matriz contínua de dados. Ou seja, a gente não pode ficar colocando um, depois coloco o outro. Por quê? Se eu tento fazer isso, veja o que acontece. Eu coloco o primeiro argumento, aperto ponto e vírgula, e ele já vai para a próxima parte da minha fórmula, que é esse K, ou seja, ele vai pegar o maior do meu intervalo. Mas o meu intervalo é apenas em 9, ele vai retornar apenas o 5. Então a gente não consegue fazer esse tipo de fórmula assim. Então a gente precisa vir e selecionar todo o intervalo, ponto e vírgula. Você digita se você quer o primeiro maior, o segundo maior ou o terceiro maior e por aí em diante. No meu caso eu vou colocar o primeiro maior. O mesmo pode ser feito para o menor, que a gente pega e coloca menor. Seleciona o nosso intervalo, ponto e vírgula, 1. E a gente retorna o nosso menor valor. E você não precisa se limitar a intervalos que sejam apenas na linha ou apenas em uma coluna. Por exemplo, se a gente quiser o menor de todos esses meus valores aqui, a gente não vai precisar selecionar essa linha aqui, e depois a outra, e pegar o menor de todas elas no final das contas. A gente pode só selecionar todo o meu intervalo, nesse quadrado aqui, aperto ponto e vírgula e 1. O Excel já vai entender que ele vai procurar em todas as colunas que eu selecionei no meu intervalo, naquele intervalo de linhas. Agora, a outra maneira é da gente fazer esse tipo de equação, que é através do método direto. Porém, ele não é tão ágil e ele é um pouco mais limitado. Por exemplo, se eu for fazer a soma desses valores aqui, eu vou ter que clicar em um por um e ficar colocando o meu sinal de mais. O que não é muito produtivo, então nesse caso a gente tem que utilizar a soma. Agora, para fazer a subtração de valores, eu tenho que seguir a mesma lógica, ou seja, o Excel não tem uma fórmula chamada subtração ou algo do tipo para que eu possa fazer essa equação. No caso, eu tenho que vir aqui, selecionar os valores que eu quero, então, e diminuindo eles um por um, para então conseguir esse meu resultado. Essa é uma das limitações que a gente tem no Excel, mas a gente vai aprendendo algumas maneiras de como você pode fazer para contornar esse tipo de problema. A divisão funciona da mesma maneira, você tem que pegar, selecionar seu valor, então você coloca esse símbolo de barra para iniciar uma divisão e coloca qual que é o número que vai ser o divisor. Multiplicação segue a mesma lógica, então a gente precisa colocar aqui o nosso valor que a gente vai inicialmente pegar para multiplicar, e qual vai ser o número que a gente vai utilizar ele para ser multiplicado. Agora a gente começa a utilizar uma parte do Excel que faz com que ele seja muito prático para trabalhar com grandes bases de dados e para fazer algumas análises que você
normalmente eu levaria mais tempo para fazer no papel ou até mesmo em calculadoras, que é unir as formas. Por exemplo, eu posso fazer a soma de algumas médias que eu tenho aqui na minha planilha. Como é que eu faço isso? Eu posso colocar o igual, soma, e então o meu número 1 eu posso chamar a minha função média, ou seja, o meu número 1 vai ser uma média de alguns valores. Então eu puxo minha função média, aperto o Tab, seleciono o intervalo, fecho parênteses e pronto, eu já tenho o meu primeiro número. Se eu apertar o Enter agora, a gente vai ter apenas a média daquele valor que eu encontrei. Porém, se a gente vier aqui, pegar e colocar mais um argumento na minha soma, no caso a gente utiliza o ponto e vírgula, eu posso pegar essa minha média que já foi calculada e colocar ela de novo, para exemplificar, por exemplo. Vai ser a mesma coisa que pegar essa minha média e multiplicar por 2. Agora que o Excel já retornou esse resultado, a gente vê aqui, quando eu tinha a minha fórmula anterior, ela tinha resultado de 21. Quando eu coloquei outro argumento para ela, ela foi para 42. Ou seja, eu pego cada valor individual dessas médias e somo eles. A outra alternativa que a gente pode fazer aqui dentro do Excel, que é a média das somas. Então, eu posso vir aqui, colocar a média, e eu vou colocando a soma dos valores que eu quero. Por exemplo, eu quero essa soma daqui, então eu coloco mais outra soma de valores, seleciono o meu intervalo, e por aí vai. E assim você pode ir colocando os argumentos que você quer, baseado na sua necessidade. A gente vem, aperta Enter, e começa a ter nossos resultados. Agora eu vou te ensinar a unir uma forma com um método direto. Como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui fazer uma soma, por exemplo, desses meus dois valores aqui. Então, a gente coloca o símbolo de divisão e coloca uma outra soma. Por exemplo, a gente vai pegar esse meu valor aqui, que vai dar 15, e dividir por 1, para ter o valor dele mesmo. Então, vamos recapitular o que foi feito. Eu somei os valores do E7 até o F7 e dividi ele pela soma dos valores do E1. Eu posso pegar esse meu intervalo e alterar ele de uma maneira muito fácil. Como? Você pega, arrasta ele com o mouse. É bem importante que você clique nessa parte aqui, que faz com que, em vez de você ter apenas o mouse, ele demonstra aquela seta com esse símbolo que faz com que você possa arrastar esse seu intervalo. E para aumentar ele, a gente vem aqui no canto, em um desses quadrados, e arrasta para o lado. Ou seja, agora eu já alterei o meu resultado apenas arrastando os meus argumentos da minha função. Agora, para finalizar essa nossa aula e para dar um último exemplo para vocês, a gente pode multiplicar o maior número que a gente tiver em algum intervalo. A gente pega, utiliza a forma maior, seleciona um intervalo aleatório, no meu caso, ponto e vírgula, primeiro maior, multiplicado por outro maior. No meu caso, eu venho, chamo novamente essa minha fórmula, seleciono o intervalo, coloco nesse exemplo aqui o segundo maior, fecho parênteses e aperto Enter. Agora a gente já sabe como que a gente faz para começar a unir as fórmulas aqui no Excel. Isso aqui se torna muito mais útil quando você começa a entender o que você precisa fazer para chegar no seu resultado. Isso varia muito de onde que você está trabalhando e qual que é seu objetivo com o Excel. Porém, lembre que você pode utilizar esse tipo de lógica na maior parte das fórmulas do Excel que resultam em número. Ou seja, às vezes você vai precisar colocar alguns argumentos a mais, como é o caso do maior, e às vezes será de uma maneira bem simples que nem foi com a questão das somas, das médias, a soma das médias e por aí vai.